A paz do Senhor aos amados irmãos, muita saudade de todos, né? Eu estou aqui hoje, primeira vez, depois do retorno aos cultos, e esse aqui é o momento missionário, né? Nós vamos lembrar aos irmãos agora da importância de missões, mas eu quero aproveitar para dizer aos irmãos que ficaram em casa, que não tenham medo de vir ao culto. Como médica, eu posso dizer a vocês, se você não é do grupo de risco, pode vir. Está muito organizado aqui, os lugares, a distância dos lugares, o álcool gel, máscara, está muito organizado. Se você não é do grupo de risco, pode vir celebrar ao Senhor com os irmãos sem medo, tá bem? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E eu quero lembrar aos irmãos que a última ordem de Jesus para os seus discípulos foi a ordem de fazer missões. Eu sei que os irmãos já conhecem essa palavra, mas nós vamos repeti-la mais uma vez. É a grande comissão, porque a missão da igreja é fazer missões. Você pode guardar isso no seu coração. Foi a última ordem que Jesus deu aos discípulos antes de voltar para o céu, foi essa aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmãos, fazer missões não é uma opção, é uma consequência de quem Jesus é. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, se você acredita que Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, você tem que ir e fazer missões. E você pode ir sem sair da sua casa. Você pode ir se ajoelhando e orando por um povo não alcançado. Você pode ir contribuindo. Você pode ir contribuindo com o missionário que está lá no campo. E você pode ir indo verdadeiramente, não é? Então, procure buscar nessa noite de que maneiras Deus quer que você contribua. É você orando, tirando 1 minuto por dia. Será que você está tirando 1 minuto por dia? Uma outra ordem de Jesus que Ele deu foi: rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Será que você está tirando 1 minuto do seu dia para pedir a Deus para mandar obreiros para a sua seara? Não é? Será que você pode tirar R$10 por mês, 20, o dinheiro de um cachorro quente, uma Coca-Cola, para contribuir com o missionário que está lá? Não é? Todo mundo parou na pandemia, os missionários não pararam. Eles continuam lá no campo, mesmo que eles não possam fazer nada lá, né? Mas eles continuam lá, sem fazer nada, mas orando, intercedendo pelo povo que está lá, se afligindo pelos familiares deles que estão aqui, não é? Longe do seu país. Quando tem alguém doente, a coisa que você mais quer é estar no seu país, é estar perto do seu parente, não é? Então os missionários estão lá se sacrificando para quê? Para obedecer à ordem de Jesus. O missionário não é um herói, ele não é melhor do que ninguém, é apenas uma pessoa sensível, que ouviu a voz de Deus e obedeceu. E o meu apelo a você nessa noite, meu amado irmão, é que você obedeça a voz do Senhor, que você ore por missões, que você ore pelos missionários. Existem ainda 2.200 povos na chamada janela verde, que são os povos tribais, os povos que vivem na floresta, que nunca ouviram o Evangelho. Existem 2.000 povos sem uma palavra da Bíblia traduzida na sua língua. Eu quero perguntar a você que está ficando em casa agora, esse tempo todo de pandemia, você está lendo mais a Bíblia? Você está acompanhando a leitura diária? Vamos ler a Bíblia até o final do ano? Com essa pandemia dá para ler 2, 3 vezes se a gente quiser, não é? Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai se interessar por missões, porque a mensagem maior da Bíblia é missões. O maior missionário foi Jesus Cristo. Ele desceu o céu, desceu do céu, não é? E veio, derramou o seu sangue, morreu por nós, ressuscitou
e voltou para o céu e falou para nós: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Vou orar com você agora, para Deus abençoar os missionários que estão no campo. Muitos têm sofrido uma coisa, irmão, chamada xenofobia, que é ódio aos estrangeiros. Então, aqueles que têm alguns países que os missionários estão sofrendo por isso. Quando aparece uma doença nova, eles culpam os estrangeiros. Então, até isso o missionário sofre. Está lá dando a vida e se aparece algo novo, a culpa é do estrangeiro. Então, vamos orar agora pelos missionários, pelas suas famílias. Pai amado, Pai querido e adorado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus missionário. Obrigada que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, teu único Filho, para dar a vida por nós na cruz do Calvário, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nós oramos neste momento para que o Senhor envie obreiros para a tua seara. Levante obreiros para esses 2.200 povos que ainda não conhecem a Jesus. Levante tradutores da Bíblia. Levante evangelistas, levante pastores, levante intercessores, levante mantenedores da obra missionária e sustenta cada missionário neste momento, na Ásia, na Europa, na África, no Oriente Médio, Senhor, aonde estão cada um dos missionários nesse momento. Guarda suas vidas, guarda a saúde deles, protege suas famílias, supre as necessidades deles, necessidades espirituais, emocionais e físicas. Muito obrigada e abençoe a tua igreja, que nós possamos continuar sendo fiéis, fazendo missões até que Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa, irmãos. Número 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui hoje.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. E te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar adorando, irmãos. Vamos ajudar com palmas os que estão aqui e os irmãos que estão em casa também. Vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? Te busco, eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir.
irmãos, é o momento das ofertas. Que nós possamos ofertar na casa de Deus com alegria, agradecendo ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Amém? Nós venhamos adorar o Senhor nesse momento, tanto com as nossas vozes quanto com as nossas ofertas. E venhamos dizer quão grande é o Senhor nas nossas vidas.
pode repetir isso com todo o seu coração. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento de louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje na tua casa. Nós te louvamos, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada vida que está em casa assistindo e participando conosco. Te louvamos, Senhor, pela vida das pessoas que ofertaram na tua casa. Que o Senhor, meu Pai, nunca venha deixar faltar nada, Deus. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, suprir todas as necessidades e que nós continuemos, meu Deus, ofertando na tua casa. Te apresentamos também, Senhor, agora o preletor, Deus, que o Senhor venha tocar os nossos corações através da tua palavra, que o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, da tua palavra. Usa o teu servo, Deus, nessa noite. Fala com cada um de nós, Senhor, e com cada um, Deus, que também vai acompanhar, Senhor, pela internet, seja agora ou seja depois. Em nome de Jesus, amém. Amados, paz, graça e misericórdia. Hoje eu estou muito feliz. E eu me lembro de alguns domingos atrás, quando nós viemos para o culto, o pastor Léo pregou sobre alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E, infelizmente, a gente tem o costume ou o péssimo hábito de só dar valor às coisas depois que se perde. Quantas chances, quantas vezes temos e tivemos oportunidade de vir para o culto e preferiu ficar-se em casa fazendo qualquer coisa ou fazendo nada, até que veio essa bendita ou maldita, eu ainda não sei, pandemia que nos obrigou a ficar enclausurado. E principalmente agora, quantas vezes dá vontade de estar ao culto, de ver os irmãos, de nos encontrarmos de novo e dizer quão bom e quão maravilhoso, quão alegre, irmãos, é o prazer de estarmos juntos, cultuando a Deus novamente. E eu agradeço a Deus porque hoje Deus nos está nos permitindo fazer isso novamente. E eu espero que isso sirva de lição para nós, para o resto das nossas vidas. Deus, eu não sei quanto tempo o Senhor nos permitirá a liberdade, a chance de prestar culto juntos. Mas quando tivermos, irmão, vamos aproveitar com isso. Amém? E eu hoje estou assim premido pelo tempo, porque me disseram que eu tenho 30 minutos para falar e ainda foi dito que não são 31. E o irmão Michael até dizia, o pastor hoje não pode pregar 50. Eu não sei nem por onde começar, irmão, não sei nem o que eu digo em 30 minutos. Mas é melhor eu começar a dizer, porque já se passaram uns 3, não é? Por favor, abram suas Bíblias em Isaías capítulo 6. E vou reiterar, irmãos, a mesma coisa que eu já tive a chance de pregar com os irmãos em outras vezes aqui. Às vezes o pregador tem a ideia de pregar em textos difíceis, ou texto que ninguém conhece para demonstrar conhecimento, ou para demonstrar erudição. E eu tenho me especializado em fazer exatamente o contrário. É estudar aqueles textos, pregar naqueles textos que já ouvimos tantas vezes, todos nós sabemos de cor, mas que compreendemos tão pouco desse texto. Ou então que a gente não presta atenção nos detalhes que esse texto tem. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor fale conosco nesta noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar diante da Tua palavra. Que ela seja para nós hoje lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que ela ilumine o nosso entendimento para que possamos compreendê-la, qual é o projeto do Senhor para nós. Ó meu Deus, expõe a Tua palavra e expõe-nos a Tua palavra para que possamos Te adorar neste dia, nesta noite e sairmos alimentados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou tentar correr o máximo que eu aguentar aqui. E o que não der eu vou suprimir no final e depois da quarentena, que a gente tiver pelo menos 2 horas de culto, a gente volta nessa mensagem de novo. Esse texto ocorre mais ou menos no ano 740 a.C. E eu recomendaria aos irmãos que lessem alguns textos em casa para compreender esse texto. Primeira coisa que Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Esse ano é importante, irmãos, e nós vamos estudar esse texto hoje em 3 perspectivas diferentes. Primeiro vamos estudá-lo na perspectiva do próprio rei Uzias. Segundo, nós vamos estudar essa visão na perspectiva dos anjos que estavam na presença de Deus. E depois nós vamos estudar na perspectiva que Isaías teve quando ele teve essa visão da glória de Deus. A primeira coisa, irmãos, Uzias foi um dos períodos muito prósperos do reino. Obrigado, Cleberson. No período do rei Uzias, foi um período de paz, um período de tranquilidade e de muita prosperidade. Ele venceu muitas guerras, ele impôs tributos sobre muitos povos, ele começou querendo agradar e servir a Deus. Onde os irmãos podem ver isso? Os irmãos podem ver isso em 2 Crônicas, capítulo 26. Ele meteu na cabeça que ele queria servir a Deus, que ele queria agradar, e Deus o honrou, de tal forma que ele se tornou grande, que ele se tornou poderoso, um reino muito rico, um reino muito próspero. Mas como todo rei, a maioria dos reis de Israel e de Judá, isso demorou pouco. Irmãos, ele começou a reinar quando ele tinha 16 anos de idade. Rei Uzias, ele reinou 52 anos em Judá. E a maioria do tempo ele foi bênção. A maioria do tempo ele buscou a Deus e serviu, e Deus o honrou. Mas parece que o ser humano é uma miséria, uma desgraça mesmo. Ele se envaideceu de tal ponto, irmãos, que ele achou que já era tão importante que ele poderia tomar o lugar do próprio sacerdote. Ele não estava mais satisfeito em somente ser rei, em ser rico, em ser famoso, em ser conhecido na região e até mesmo no Egito. Não, ele queria mais. Parece que o ser humano tem essa miséria, essa necessidade de se sentir grande, de se sentir importante, de se sentir poderoso. E ele decidiu, depois que ele começa a servir, ainda começou a abandonar a Deus. Ele permitiu que as pessoas dentro de Israel adorassem outros deuses. Imagine, Israel, um estado teocrático, 740, irmão, tinha pouco tempo que os ossos de Davi tinham esfriado no túmulo. Pouco mais de 200, talvez 250 anos. Salomão menos que isso. E ele agora se sente tão grande.
que ele se dá ao luxo de abandonar a Deus. Ele acha que consegue tocar a vida do seu reinado com sua própria força. E aí, irmãos, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Ele permite que as pessoas, que os israelitas adorem outros deuses, e Deus fica entristecido, Deus fica indignado com isso. Amós capítulo 1, anota esse texto, eu quero que vocês leiam em casa. Amós capítulo 1 começa dizendo assim, olha, que 2 anos antes, Amós é do mesmo período desse texto que nós lemos. Na verdade, Amós capítulo 1 foi escrito, ou essa visão que ele teve, foi 2 anos antes desse fato que nós lemos. Veja o que diz Amós capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. Guarde essa data. Por que 2 anos grande dentro disso, irmãos? Porque ele se sentia tão grande, tão importante. O rei Uzias, que ele decidiu, eu agora não rei. Agora eu quero ter o direito de entrar no templo, usurpar o lugar do pastor, o lugar do sumo sacerdote, o lugar e agora eu mesmo vou adentrar e vou oferecer incenso no altar de ouro a Deus. Ele já estava se achando grande demais. Irmãos, e o texto que os irmãos vão ler, que eu estou falando, 2 Crônicas, capítulo 26, que os irmãos vão me prometer que vão ler em casa, quando ele entra no templo, que ele começa a entrar, o sumo sacerdote, mais 80 sacerdotes, tomam a frente dele e dizem, olha, não faça isso. Você não foi ungido para ser sacerdote. Você foi ungido para ser rei, não tome o lugar do outro. E ele afastou o sacerdote e ameaçou matá-los. E quando ele se aproxima do altar, irmãos, Deus que vê todas as coisas, Deus que não tolera a arrogância humana, nem dos líderes. A Bíblia diz que neste momento se fendeu o templo. Houve um grande terremoto. E na mesma hora ele ficou leproso. É esse terremoto, irmãos, aqui, que aqui Amós está dizendo, 2 anos antes desse fato ocorrer, Amós já tinha sido chamado a profetizar para dizer, vocês estão abandonando a Deus. Deus vai trazer juízo. E mesmo assim as pessoas não prestaram atenção. Um outro profeta que profetizou nos mesmos dias, na mesma época, foi Oséias. E no capítulo 4 de Oséias, Deus já está dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque até os sacerdotes abandonaram o conhecimento de Deus. As pessoas começam a se sentir autossuficientes, independentes de Deus. E Deus não faz vista grossa, irmãos. Deus vai naquele dia com esse grande terremoto, irmão, ficou famoso. Estudiosos de geologia dos dias atuais estima que hoje a escala Richter vai de 0 a 9, se não me falha a memória. Se estima-se que esse terremoto tenha chegado à escala 8. Quer dizer, Joséfo diz que mais de 10.000 pessoas morreram. Foi um terremoto avassalador. Ficou na história, irmãos. Se os irmãos forem estudar em Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 14 foi escrito 200 anos depois. E naquele 200 anos depois, aquele terremoto ainda era famoso. Ainda era conhecido de todo mundo. Quando Deus nos escolhe, tudo isso é para a glória dele, irmãos. Deus não faz nada para a nossa glória.
Por isso que Isaías depois vai dizer, relatando o que Deus diz, que a minha glória eu não darei a outro. E no capítulo 6 de Oséias ele diz, olha, vamos buscar o Senhor de novo. Vamos buscar o Senhor de novo. E o povo não dá atenção, irmãos. E esse rei fica leproso e morre de lepra. Agora, esse é o contexto de Isaías. O que será que está passando na cabeça de Isaías neste dia? Por que é importante, irmãos? Porque ele disse que essa visão que ele teve de Deus foi no ano da morte do rei Uzias. Eu fico pensando na insegurança que estava na cabeça dele. Uma mudança de rei depois de 52 anos. Uma nação que estava rica, que estava próspera, que estava em paz, e agora vai ter uma mudança. Como vai ser isso? Eu imagino que fosse um momento de apreensão, de insegurança no meio do povo. Talvez, irmãos, algo parecido com o que está acontecendo conosco nos nossos dias. Vou para o culto, não vou para o culto? Toda hora que a gente abre jornal ou liga a televisão, está lá, agora o Brasil já tem 40 e tantos mil mortos de Covid. Brasília já tem 400 e não sei quantos. E a gente quer ir para o culto, mas tem medo de vir para o culto, quer ir para a rua, mas tem medo de ir para a rua, quer ir para o shopping, mas tem medo de ir para o shopping, não quer ir ao mercado, mas tem medo de quando chegar as compras estarem contaminadas. Parece-me que esse era o momento mais ou menos do que Israel estava sentindo, de insegurança, de medo dessa transição. Mas é nesse momento de insegurança, irmãos, que Deus aparece para nós. Glória a Deus! Deus nunca nos deixa só, e essas lutas, essas tempestades que vêm, não são para nos destruírem, é para nos fortalecer. Nós vamos sair dessa mais fortes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos que estão em casas, que não podem vir para cá porque tem mais de 60, ou porque é criança, ou porque o decreto do governo não permite, vai passar. E nós vamos vencer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O nosso Senhor é maior do que tudo. Amém, irmãos? A segunda visão que nós temos aqui é a visão de anjos. E não são qualquer anjos. Quando estudamos angiologia, a gente vê que a Bíblia fala de vários tipos de anjos, fala de querubins, fala de anjos mensageiros, como Gabriel. Mas aqui ele está falando de um outro tipo de anjos, que são anjos serafins. E qual é a missão desses anjos serafins? É só assistir diante de Deus. É estar na presença de Deus, louvando e o engrandecendo o tempo todo. Me impressiona, irmãos, que as pessoas às vezes me perguntam, ô pastor, e quando chegar no céu, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos adorá-lo. Aí diz, mas adorar, e depois de 5 anos, nós vamos adorar de novo. E depois de 1 milhão de anos, nós vamos adorar de novo. Aí eles olham e dizem, mas não vai ficar cansativo? Ora, irmãos, e aí eu me lembro aqui do verso 2. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha asas, e tinha não sei o que, e voavam. No verso 3, e clamavam uns para os outros. E o que eles clamavam uns para os outros? Não era para Deus. Esses anjos estão na presença de Deus, com a missão de adorá-lo de dia e de noite. Eles não saem de lá para dar recado. Eles não saem de lá para participar de guerras. Não, os serafins não são de guerra. Os serafins não são mensageiros. Eles são anjos que estão na presença de Deus para adorar o tempo inteiro. E parece, irmãos, que não muda nada. Esses anjos estão impressionados com Deus. Eles estão lá há milhares de anos
E eles não estão monótonos, eles estão impressionados com Deus. Irmãos, se anjos estão impressionados com Deus, imagine nós como ficaremos. E como é que eu sei, irmão, que eles estão impressionados? É que eles olham um para o outro. Não é como nós estamos orando, que chega e olha para Deus e diz: santo, 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 o Senhor é santo. Não, não é isso que eles estão fazendo. Eles estão olhando um para o outro e dizendo quão santo Ele é. Veja se não é isso que diz o verso. E clamavam, verso 3, uns aos outros. Eles estavam impactados com a glória de Deus. E o que eles veem, amados? Eu fico impressionado porque nos nossos dias nós temos um discurso mole, frouxo, de um evangelho por metade. Quase todos os cultos que você pega só se fala do amor, do amor, do amor de Deus, como se o amor fosse Deus. Amor é um atributo de Deus, mas não é Deus. Mas o que impressiona esses anjos, irmãos, é a santidade de Deus. Aqui nesse texto registra que eles disseram 3 vezes um para o outro quão santo, santo, santo Ele é. Mas tem manuscrito, irmãos, que em vez de 3 vezes tem 9 vezes. É possível que o tempo todo esses anjos estejam adorando Deus, mas eles estão impactados com a santidade de Deus. E essa santidade não é de pôr medo, não é de assustá-lo, é de atraí-los a Cristo. Quão grande, quão santo, irmãos. Agora eu compreendo, porque quando Deus fez as vestes sacerdotais, para o sumo sacerdote entrar no templo, para servir, para adorar a Deus, ele tinha na testa uma inscrição que dizia: santidade ao Senhor. Eu agora compreendo Hebreus capítulo 12, verso 14, quando a Bíblia diz que buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta santidade, irmãos, que faz com que anjos que estão de dia e de noite diante de Deus estejam impactados com isso. Não é um amor barato, que venha como está e fica como está. Não. É o prazer de estar na presença de um Deus que é santo. Que essa santidade nos atraia, nos prenda a Ele. Não é um discurso fácil, irmãos, mas é um discurso glorioso. A visão que eles têm é que o manto, o verso primeiro, final do verso primeiro, diz que era tão sublime o lugar que o Senhor estava. Era tão maravilhoso que só as suas vestes enchiam o templo. É a glória que impacta nossas vidas, irmãos. E o relógio está me mandando correr. A terceira coisa, agora é analisar esse texto na visão de Isaías. Há uma discussão se Isaías já era profeta ou não. Uns acham que foi nesse dia que Deus chamou Isaías. Outros acham que Isaías já era profeta, mas neste dia Deus deu uma segunda experiência para ele. Se fosse pentecostal dizendo aqui, foi o batismo do Espírito Santo que Deus deu para ele. Mas ou sendo o primeiro chamado, irmãos, ou sendo uma experiência posterior, certo é que este dia mudou a vida de Isaías para sempre. Ele viu o Senhor cara a cara.
E quando nós nos deparamos com Jesus cara a cara, irmãos, imagine essa santidade que os serafins estavam exaltando o tempo todo. E anjos e os serafins não têm pecados, por isso eles podem entrar na presença santa de Deus. Mas um pecador miserável como você e como eu, e como Isaías, enquanto os anjos que tiveram a visão de Deus, a visão foi de glorificá-lo, de exaltá-los por essa santidade. A visão que Isaías teve foi o oposto. Não foi de alegria, foi de desespero. E por que de desespero, irmãos? Porque ele, vendo esta santidade de Deus, refletiu como um espelho a miséria dele, a desgraça do nosso pecado. É isso que ele diz. Olha, veja como quando ele percebe isso, verso 5: ai de mim, pois eu estou perdido. E por que estou perdido? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. A sensação que Isaías teve foi: eu estou morrendo. Eu vou morrer. Por que vou morrer? Porque sendo pecador, primeira coisa, irmãos, de quem tem uma experiência cara a cara com Jesus, de quem nasceu de novo, de quem realmente se encontrou com Ele, a primeira coisa que a gente sente é a miséria do nosso pecado. É isso que Uzias não estava vendo mais. É isso que o rei Uzias tinha acabado de perder. Esta visão de que eu sou miserável pecador, de que grande é Ele e não nós. Grande é Ele e não nós. E Isaías se depara e diz: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros, eu vou morrer. Ele nem pensou que ele era profeta, irmãos. Há quem diga que ele era da família real, e se era, ele nem pensou nisso nessa hora. A sensação dele foi de miséria, de pequenez, de insignificância. Porque quem se encontra cara a cara com a grandeza de Deus, irmãos, sabe quão pequeno nós somos. Há pelo menos mais 2 outros textos muito interessantes, irmãos, que eu não vou ler, mas vou citar. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Quando Ezequiel tem uma visão aberta da glória de Deus, a primeira coisa que ele diz é: eu caí como morto. A mesma coisa que Isaías fez. Quando ele se depara com a santidade de Deus, ele diz: eu caí como morto. Até que o anjo me pegou pela mão e disse: filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Apocalipse capítulo 1, verso 17, tem algo muito parecido. O que é isso? É quando João, em Apocalipse, ele tem uma visão aberta da glória de Deus. E Jesus se revela para ele como sendo o princípio e o fim, que ele começa a descrever a glória de Jesus, a aparência física de Jesus. A primeira coisa que ele faz, ele diz: e eu caí como morto. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Irmãos, a sensação de quando temos diante de Deus é que Ele é tudo e nós não somos nada. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Considerei todas as coisas como refúgio para poder ganhar a Cristo. E agora Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou então, como diz João, importa que Ele cresça e eu diminua. Como disse João Batista. Irmãos, é fácil saber quem esteve com Jesus. Pode-se fingir muito, mas quem já esteve uma experiência cara a cara com Jesus, ou ama ou odeia.
A gente tem a falsa impressão de que todo mundo que tem um encontro com Jesus vai amá-lo. Não, não vai. Vai amá-lo ou vai odiá-lo. Mas quem amá-lo vai amar também o seu projeto. Quando ele se depara com essa santidade maravilhosa de Deus, ele passa a ouvir Deus e Deus pergunta, olha, ele agora vê que ele é miserável, vê que ele é frágil, vê que ele é pecador, e ele olha e ele diz, mas não sou só eu, o meu povo também é pecador. E não estão falando de ímpio, está falando do seu próprio povo Israel, o povo escolhido por Deus. Ele diz, o meu povo também é povo impuro, imundo. Próximo passo, mas ele ouviu um projeto de Deus. Aí Deus pergunta, já que você viu isso, quem eu vou enviar para esse povo? Ele diz, envia-me a mim. Irmãos, para você deixar casa, pai, comida, casa, roupa lavada, para ser missionário, só se você tiver cara a cara com Jesus. Só que se o encontro que ele fez com você produzir o sentimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas, aí eu vou poder responder como Isaías respondeu, Senhor, envia-me a mim. Não é o outro, não é o meu vizinho, não é o filho do outro, envia-me a mim. Amém, irmãos? Meu tempo acabou, bendito Deus. Te dou graças porque o Senhor é muito bom. O Senhor é fiel demais. Ó Deus, eu não tenho como não sair impactado com a Tua palavra, com a visão da glória do Senhor, com o privilégio que mesmo em meio a nossas crises, como estava a crise em Israel com a morte do rei Uzias, mesmo assim, Senhor, o Senhor abriu os olhos do profeta, o Senhor te mostrou a ele. Várias lições ficam para nós, Senhor. Eu nunca sou tão grande que seja tolo o suficiente de largar a Deus e achar que eu sou o centro das coisas, que eu sou importante, que eu sou famoso demais. Ó Senhor, fica a mensagem dos anjos também, que estar com o Senhor não vai ser cansativo, eternidade adentro. Vai ser prazeroso, Senhor, poder estar contigo e te adorar. Mas fica também a mensagem, Senhor, de que eu sou homem de lábios impuros e que todos os dias preciso lutar contra as minhas impurezas, contra a minha imundície, para estar mais perto de um Deus que é santo, santo e santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Pensei que eu ia ouvir alguns glória a Deus. Você que está em casa também, dê um glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amados irmãos, nós estamos concluindo mais um culto de louvor ao Senhor. Graças a Deus que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que puderam vir ao culto. Aos poucos nós vamos retornando dentro da estrita observação do decreto governamental. E também cuidando da nossa segurança, né? Nós não queremos ser contaminados, nem contaminar ninguém. E Deus sabe todas as coisas, e nós confiamos nele, esperamos nele. Nós vamos orar a Deus encerrando esse culto, agradecendo a Deus, dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Quero pedir a você que está em casa, você que está aqui na nave da igreja, se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, dizer o quanto Ele é bom e como foi ministrada a palavra do Senhor. Vamos procurar uma vida de santidade, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus santo. É o Deus santo, é o único Deus. Amém? Eterno e soberano Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigado por esse tempo onde nós podemos adorar ao Senhor. E porque voltamos a adorar ao Senhor de portas abertas, usando um amplificador de voz, com a força do nosso pulmão. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado pelos irmãos, as irmãs que puderam vir, Senhor. Aqueles que estão em casa, que nos acompanham, Senhor, sejam abençoados também em nome de Jesus. Que a bênção, Senhor, da cura sobre os que estão enfermos alcance, sobre os nossos profissionais e toda a comunidade hospitalar, de médicos, enfermeiros, todos, ó Pai, sejam guardados por Ti debaixo da Tua graça. Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, pedindo a Tua bênção e a Tua misericórdia, uma semana de vitória, e tudo que fizermos, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Senhor, obrigado, Senhor, por esta noite, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja comigo, com você, com os nossos familiares e com todo o povo de Deus na terra, e todos digam amém. Vá na paz de Cristo e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.